publicitário, escritor e apaixonado por futebol. É verdade que uma atividade está intimamente ligada à outra. Futebol e livros, por exemplo. Dos 7 livros publicados, 4 tratam de futebol. Mas é que Hernani Buchmann também é um dos responsáveis, ou o principal responsável, pelos caminhos da publicidade no Paraná. Por isso, este catarinense de Joinville é o nosso entrevistado do programa Persona de hoje. Hernani, primeiro, muito obrigado por receber a gente. Você, para a gente abrir essa nossa conversa, você é um catarinense de Joinville que, como muitos, acabou escolhendo Curitiba como sua cidade. Isso aconteceu, na verdade, quando? Eu, na verdade, sou um curitibano de Joinville, né? Porque eu nasci em Joinville, meu pai havia conhecido minha mãe em Joinville. No dia do baile, comemorou o final da Segunda Guerra Mundial. E conheceu minha mãe, que era filha de Joinville, e acabou ficando por lá. Só voltou a Curitiba... O seu pai é daqui? Meu pai era de Campo Alegre, no Alto da Serra, em Santa Catarina. Mas meu pai veio estudar em Curitiba e acabou fazendo o CPUR. Aqui naquela época o CPUR era de 2 anos, e ele fez CPUR em tempo de guerra. E quando era a vez do batalhão dele embarcar, a guerra terminou. E ele foi comemorar o final da guerra em Joinville, conheceu minha mãe e acabou ficando 15 anos lá. Trabalhar com meu avô, que era um empresário, e só retornou para cá quando eu já tinha 11 anos de idade. Então eu vim para cá, casou exatamente com a minha entrada no então ginásio. Você estudou onde aqui? Estudei no Colégio Santa Maria. Meu pai me matriculou no Colégio Santa Maria. Eu fiz o Santa Maria, fiz os 4 anos no ginásio, e ao terminar a 4ª série com 15 anos, o Santa Maria preparava muito para medicina e engenharia, e pouco para a área de ciências humanas, de ciências sociais. Que era o que você queria. Que eu queria. E aí fui para o Colégio Estadual, que era, na verdade, um grande colégio em todas as áreas, mas nesta área de humanas, o Colégio Estadual era excepcional, com professores magníficos, e o próprio currículo era muito interessante. Eu estudava com 15 anos de idade, filosofia, latim, francês, inglês, ciências sociais. Quer dizer, foi muito bem preparado. Era um outro tipo de ensino, né? E aí fiz o vestibular de Direito na Faculdade de Direito Federal, passei e comecei aí o início do que eu achava que seria a minha vida jurídica. Nesse meio tempo, meu pai acabou indo morar em Recife, eu fiz o 2º ano da faculdade em Recife e voltei para cá no meio do 3º ano e recuperei a minha turma. Eu voltei a estudar na mesma turma com a qual eu já havia estudado o 1º ano. E aí me formei. Mas no meio desse caminho aí, no período de estudante universitário, você teve alguns trabalhos na área de comunicação já, né? Eu cheguei a trabalhar com... Porque tem um compromisso seu com o seu pai de entregar o diploma. Você vai ter que se formar. Vai ter que concluir o curso de Direito. Mas nesse meio de caminho aí tinha um trabalho já de rádio. Eu comecei trabalhando com o meu pai na companhia de seguros, da qual ele era diretor, e no ano seguinte eu fui trabalhar no escritório de advocacia. Trabalhei 1 ano no escritório. Mas eu vi que a vida jurídica, daquela maneira, ou pelo menos naquele ramo do direito, não era o que eu queria. Na verdade, eu queria ser jornalista, né? E eu sempre fui apaixonado por futebol. Tinha uma facilidade muito grande em pegar coisas do futebol, uma facilidade de memória e um interesse, uma procura, sempre pelo lado até mais literário do futebol. Era um grande leitor dos cronistas futebolísticos. Era uma época de Nelson Rodrigues, Mário Filho, João Saldanha, Armando Nogueira. Eram todos grandes autores, não só de futebol. Se pegar um texto do Mário Filho, que escreveu exclusivamente sobre futebol, ele se sustenta em qualquer patamar de crônica, um dos maiores cronistas que já houve no Brasil. Sem falar no Nelson Rodrigues, que foi insuperável, né? Foi o maior cronista do futebol brasileiro, e um grande dramaturgo, e eram meus ídolos.
E aí acabei, minha mãe, indo conversar com o Ayrton Cordeiro, que era nosso vizinho, e o Ayrton Cordeiro, na época, diretor da parte esportiva, da equipe esportiva da Rádio Clube Paranaense, me levou para a Rádio Clube. Então eu comecei no jornalismo pelo rádio. Trabalhei no rádio um tempo, e ao terminar o curso de Direito, já com a minha promessa ao meu pai cumprida, de entregar o diploma, eu pude ir embora para o Rio de Janeiro, que na época era a capital intelectual do Brasil, e era o sonho de todo jornalista fazer carreira no Rio de Janeiro, onde estavam esses grandes cronistas todos, onde estavam os grandes jornais, o Jornal do Brasil, a partir de agora conviver com a Vida Flor do jornalismo. Exatamente. Agora, eu tive uma proposta para ir para o JB, o Jornal do Brasil, mas o JB pagava um salário de fome, né? Aquele salário de foca, repórter iniciante sofre. Né? Eu não tinha como viver com aquele salário. Eu acabei aceitando um convite do deputado intelectual e ex-diplomata, o Álvaro Vale, que tinha uma editora, fui ser revisor dessa editora, fiquei alguns meses trabalhando nisso, até que um amigo meu que trabalhava numa agência de propaganda me convidou para fazer um teste numa agência, eu fiz o teste e acabei ficando. Quer dizer, foi por aí que você entrou na área da publicidade? Por aí eu entrei na área da publicidade, meio sem querer, e continuei nela meio sem querendo, mas quer dizer, você meio não querendo, né, falando melhor, mas assim foi a minha vida toda. Você é um advogado que foi jornalista e que agora é publicitário. E que virei publicitário a vida inteira. Se contar o tempo de rádio, eu tenho 35 anos de comunicação. Se você contar só o tempo de propaganda, eu tenho aí, vou fazer em agosto, 34 anos. E a volta para Curitiba, como é que foi? Eu vinha muito para Curitiba, porque aquela coisa, você morou no Rio de Janeiro, você sabe que uma vez cada 45 dias, 2 meses, eu vinha dar um cheiro aqui. E os amigos me consumiam muito, porque era aquela coisa de ir na casa de um e à casa de outro, jantar com um, jantar com o outro. Eu acabei namorando aquela que depois foi a minha primeira mulher, e achei que era muito difícil ficar nessa vida de ir e vir. A qualidade de vida em Curitiba já era bem superior à vida do Rio de Janeiro. Era uma vida mais calma, mais tranquila. E eu vi aqui uma oportunidade também de desenvolver um pouco o que eu já tinha aprendido de técnica de propaganda no Rio de Janeiro, como criador de propaganda que eu era. Que na época Curitiba mal conhecia isso. Né? Mal conhecia, era uma coisa muito incipiente. Isso foi na década de 70? Foi na década de 70, meados da década de 70. Eu voltei e fiz a minha carreira aqui. Aí acabei casando e fui criando raízes, também meio sem querer. As coisas foram acontecendo. Como diria o Zeca Pagodinho, deixei que a vida me levasse. E abandonei a propaganda algumas vezes, 2 vezes pelo menos. Para fazer? Uma das vezes eu fui convidado pelo Jaime Lerner. Não, a primeira vez fui convidado pelo Jaime Lerner para assumir a diretoria executiva da Fundação Cultural. E teve um caso interessante que ele me convidou para 2 cargos. Né? Ele queria que eu fosse secretário de comunicação e eu acabei optando por ficar como diretor executivo da Fundação. A presidência da Fundação ia ser exercida pelo Sérgio Mercer, que era muito meu amigo. E eu achava melhor, mais no meu perfil, esta coisa do agitador cultural do que a do secretário de comunicação. Fiquei 1 ano e meio na Fundação Cultural, até que tive uma proposta muito interessante da Sclan, que na época já vinha se fortalecendo com uma agência de propaganda já num nível bem profissional. E acabei indo para a Sclan, onde eu fiquei. Aí nós compramos a agência, éramos 4 diretores, compramos a agência uns anos depois, e eu fiquei praticamente os anos 80 inteiros trabalhando na Sclan. Ao sair da Sclan, com o Antônio Freitas, que também era sócio da agência, nós fundamos a Master. E eu fiquei na Master até 95. Daí abandonei a propaganda de novo para ser, então, presidente do Paraná Clube em 96, 97. Essa história do Paraná Clube, como é que foi? Foi um período bom no futebol paranaense, né? O Petralha assumiu o Atlético, no Curitiba o Triunvirato assumindo, quer dizer, as 3 forças do futebol do Paraná ganhando fôlego novo. Exatamente. Você conseguiu, na época, fechou o pentacampeonato para o Paraná. É uma experiência
saudades? Gostaria de voltar a trabalhar no futebol? Não voltaria. Mas ali houve uma coisa interessante, viu? Que foi o fato de que o Atlético deu início a esse processo que levou o Atlético a ser o que ele é hoje, né? O Curitiba, exatamente. O Curitiba da mesma forma, né? Já vinha se fortalecendo, mas os dois estavam na segunda divisão do futebol brasileiro. O Paraná era tricampeão, mas não tinha dinheiro. Eu assumi com um buraco grande no fluxo de caixa, embora as dívidas não fossem tão consideráveis, mas havia um buraco grande no fluxo de caixa. Havia prêmios a serem pagos, salários atrasados e uma dificuldade de você administrar o dia a dia. Mas o Paraná estava na primeira divisão do futebol brasileiro e era tricampeão paranaense. Então eu fiz a minha gestão para manter a hegemonia. O meu objetivo foi manter a hegemonia e mantive a hegemonia. Com dívida e tudo mais. Os trancos e barrancos, com muita dificuldade, mas conseguimos no nosso futebol, inclusive, né? Essa é assim que a coisa funciona até hoje. Exatamente. Eu consegui fazer algumas coisas bastante interessantes, dar início à construção da nova sede administrativa do clube, que depois o meu sucessor terminou e entregou. Algumas obras que foram boas. Eu acho que administrativamente também nós demos um avanço, fizemos uma negociação muito interessante com o supermercado Big para vender aquela sede da Avenida das Torres. E o clube se manteve na primeira divisão, se manteve na Copa do Brasil, entreguei o clube pentacampeão. E, infelizmente, depois houve uma série de transtornos administrativos e o clube entrou numa fase muito ruim. Mas hoje se recuperou bem, é o atual campeão paranaense. É interessante, mas não é uma experiência fácil de você encarar. O futebol é muito difícil. Não é um cargo que te dá saudade? Não, nenhum. De presidente ou qualquer outro que seja dentro do futebol? Olha, no último ano de presidente do Paraná Clube, eu posso te garantir que cada dia que eu acordava, eu contava os dias que faltavam para eu entregar. Se soubesse disso quando entrou, não teria entrado? Não teria entrado. 240 dias, 239... Todas as pessoas que passam pelo futebol dizem exatamente a mesma coisa. Porque o que do lado de fora a gente não conhece que acontece lá dentro e que a gente se surpreende quando está lá dentro? Sabe o que acontece? Você veja, como instâncias de cobrança de uma diretoria, num clube como o Paraná Clube, por exemplo, que é também um clube social, você tem a sua diretoria cobrando do seu presidente, os conselhos do clube cobrando da diretoria executiva, pressão de torcida, os conselheiros que não associados cobrando, a torcida cobrando, os jogadores cobrando, a mídia cobrando. É só cobrança. É só cobrança. Então você sobrevive numa lâmina diariamente. Você anda num espaço muito difícil de se equilibrar. E isso vale em todos os níveis. Você tem um problema com um associado que se machuca dentro do clube, é um problema complicado, porque isso vai acabar gerando um problema policial, como acontece. Eu não tive, felizmente, associados que faleceram dentro da piscina. Isso acontece normalmente, né? Não digo normalmente, mas não é uma coisa rara de acontecer. E não só no Paraná, em todos os clubes do Brasil acontece isso, volta e meia. Eu nunca tive na minha gestão, mas antes e depois eu vi os problemas que isso acarretaram. Você tem problemas de jogadores, de contusão, problemas de família de jogadores, doping, como eu tive um jogador na minha gestão, há problemas de dívidas, há problemas bancários. Nós tivemos um problema seríssimo, que foi a transformação do Bamberinos no banco que o sucedeu. O cheque especial que o Paraná tinha foi cancelado de domingo para segunda-feira, de sexta para segunda. Quer dizer, os cheques que nós tínhamos dados, baseados naquele cheque especial, naquele limite, eu precisei ir buscar todos no mercado, pagar de outra forma. Os problemas são incontáveis, né? São incontáveis.
e problemas judiciais, todos que você tem que enfrentar. Então é um desgaste que, olha, faltando uns meses para terminar a minha gestão, uma noite eu no escuro, né, a Tânia, minha mulher, se você não está dormindo, né? Eu falei, não, você não dorme mais, né? Eu falei, não, toda noite você acorda 1 hora. Então eu dormia por exaustão, às 11 horas, meia-noite, e acordava 1 ou 2 horas depois, sem condição de continuar o processo do sono, porque eu já previa o dia que eu tinha a enfrentar em seguida. Então, isso foi, esses dias vi uma entrevista do João Malucelli dizendo que os 2 anos do Curitiba levaram 10 anos da vida dele. Eu faço minhas as palavras dele, é a mesma coisa. A sua paixão pelo Paraná Clube começou muito antes, desde os tempos do Ferroviário. Do Ferroviário. Você acompanhou, aliás, quase todas as fusões aí, né? Acompanhei. Desde as primeiras até agora. Acompanhei por uma coincidência, eu era repórter quando o Ferroviário fez a fusão com o Britânia e com o Palestra Itália. E eu fui o repórter que cobria a Assembleia. E, ao mesmo tempo, eu era o repórter que cobria o Água Verde quando ele se transformou em Pinheiros. Por uma ironia da vida, 25 anos depois eu vim assumir o clube que resultou da fusão daqueles dois. Eu era vice-presidente do Colorado, fui um dos que trabalhou muito pela fusão em 89 e acabei virando, sou fundador do Paraná Clube, e acabei virando presidente até por uma continuidade desse processo. Eu fui diretor do Colorado durante 5 anos, antes da fusão, e depois fui diretor do Paraná Clube, fui vice-presidente de marketing, e depois fui presidente nos anos seguintes. Quer dizer, eu fiquei como dirigente de futebol por praticamente uns 10 ou 12 anos. Mas eu era ferroviário não por uma ligação da família com a rede ferroviária. O meu pai era torcedor do Ferroviário, que foi campeão paranaense em 1944. Então eu sempre tive essa coisa. E havia uma outra coisa de cores, né? Meu pai era tricolor. Meu pai, onde tinha um tricolor, ele era a favor do tricolor. E assim valia para o Fluminense no Rio de Janeiro. São Paulo. E principalmente, não, São Paulo não, porque naquela época você escolhia um time do Rio de Janeiro e escolhia um time da sua cidade, né? São Paulo, o futebol de São Paulo entrou nesse processo já meados da década de 50 para frente. Antes disso, não. Então, ali é que se começou a escolher clubes também de São Paulo. Essa força do futebol paulista existia só lá no norte do Paraná. Isso, exatamente. No interior de São Paulo. Não existia. O restante, por que isso? Por causa da força do rádio, né? As rádios cariocas eram rádios mais potentes. O Rio era a capital do Brasil. O charme do futebol estava no Rio de Janeiro. Muito mais do que São Paulo. Apesar da grandeza dos clubes paulistas já vir lá dos anos 30. Então. Mas não, até antes, o Paulistano foi o primeiro clube brasileiro a excursionar para a Europa nos anos 20. Não, já era uma potência o futebol de São Paulo. Mas o charme estava nos clubes cariocas, né? O charme estava lá. E isso fazia com que você torcesse para os times cariocas antes de qualquer coisa. Então você tinha no interior do Paraná, no sul, aqui, o sujeito em Ponta Grossa, ele era torcedor do Guarani, e no Rio ele era do Flamengo, que também era rubro-negro, né? E por aí ia, isso valia para Curitiba, valia para Santa Catarina. Tá certo, Hernani. Sobre essa sua paixão pelo futebol e outras tantas paixões, eu gostaria de continuar conversando com você no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos. Extrema insegurança, incertezas em relação aos exames, temores frente à gravidade da doença, dúvidas quanto à duração do tratamento, medo da internação. O contrário disto seria o paciente receber atendimento global integrado, deixando de ser rotulado pelo nome da doença de que é portador, para ser tratado como um ser humano que tem história de vida, de emoções, de alegrias e de tristezas. Fruto desta reflexão, surgiram programas como o Amigos da Leitura, que junto com outras atividades humanizantes,
contribui para melhorar o atendimento integral do paciente. A leitura pelo prazer que traz e pela situação de intimidade que gera. Leva o paciente a pensar em coisas e fatos diferentes da situação geradora de tristezas, medos e angústias. Como agente de humanização, o Amigos da Leitura, com sua linguagem narrativa, compensa em parte os termos que, mesmo sendo sobre a vida do paciente, são entendidos apenas pelos profissionais de saúde. Estimulando o imaginário, as histórias podem ajudar na reconstrução do espaço de vitalidade do paciente e possibilitar melhor convivência deste com o ambiente hospitalar e com sua área de influência social, o que certamente contribui para que o internado aceite melhor e compreenda sua situação como doente. Neste projeto, trabalhamos em parceria com a Associação Viva e Deixe Viver. Eles promovem entretenimento, cultura e informação educacional através de seus contadores de histórias voluntários. Você pode participar dessa história doando livros. E para ser contador de histórias, ligue para 3360-1861. Você assiste ao programa Persona, que hoje conversa com o publicitário, advogado, jornalista e apaixonado por futebol, Hernani Buchmann. Terminamos o primeiro bloco falando de futebol e eu acho que uma coisa tem uma relação muito forte com a outra, né? A sua paixão pelo futebol está pelo menos em 3 dos seus 7 livros. Publicados são. São 3 ou 4 livros dedicados ao futebol. Desde o resgate da história do futebol até o futebol de hoje. Né? Mais ou menos assim, talvez uma vontade minha de devolver um pouco ao futebol aquilo que o futebol sempre me deu. Foi alegria, essa paixão, o ato de torcer. O futebol é uma coisa muito alegre, né? Mesmo quando você tem grandes decepções, você faz com que em pouco tempo elas desapareçam e você volta a vibrar com o futebol. Não há decepção maior do que o Brasil perder uma Copa do Mundo. Mas semana que vem nós teremos Campeonato Brasileiro de novo e vamos torcer outra vez, quer dizer, começa tudo de novo. Então o futebol tem muito essa coisa da regeneração muito rápida. E eu continuo sendo um apaixonado pelo futebol. Embora tenha tido essa experiência como presidente do Paraná Clube aí, que não foi não fez muito bem à saúde. Eu acho que o lado estressante da tarefa o bom do futebol é ser torcedor, né? O bom do futebol é você ser... Eu acho que o bom do futebol é você ser analista, você poder entender um pouco do jogo, você analisar o jogo pelo lado que ele tem de estratégia, de sistemas, de táticas adotadas, mais do que simplesmente vibrar. Eu não torço como um torcedor da arquibancada. Claro que eu torço e vibro, mas eu vejo um pouco mais, eu gosto de ver o andamento do jogo. O jogo França e Brasil na Copa do Mundo, eu vi a superioridade francesa tão grande, taticamente, tão bem armado, aquilo fazendo parte de um processo que começou dentro do próprio clube, do próprio time, da seleção, na concentração, na informação do treinador para os jogadores, na dedicação dos jogadores, que eu confesso a você que terminou a partida, eu não tinha nenhuma desculpa para a nossa derrota, e pelo contrário, eu acho que, por isso que eu disse que nós terminamos a Copa mais ou menos de alma lavada, porque nós sabíamos que o Brasil não tinha condições de ir mais longe, porque talvez faltasse alma ao clube. Eu até, num comentário na rádio anteontem, eu disse isso. Achei que a seleção brasileira tinha deixado a sua alma no gramado do estádio de Yokohama no final da Copa de 2002. Mas depois me dei conta que não. O Filipão levou a alma com ele. Está em Portugal atualmente. É verdade. Essa sua paixão pelo futebol, tem um livro dedicado que é Quando o Futebol Andava de Trem. É um livro dedicado ao futebol ferroviário no Brasil, a criação dos clubes ferroviários. Quantos são? São muitos. Eu cheguei a
há mais de 130. Mas é um mero levantamento, eu deixo bem claro isso na introdução do livro. O que acontece é que o futebol brasileiro precisou sempre das ferrovias. E eu tenho nesse livro uma informação que é desconhecida ou não é considerada pelos historiadores do futebol brasileiro, de que o futebol se instalou no Brasil muito antes do Charles Miller. E há registros de que durante a construção da Estrada de Ferro Leopoldina, no Rio de Janeiro, a Estrada de Ferro Rio Petrópolis, os escoceses já jogavam futebol. Há um jogo de futebol, uma pelada, que foi disputada entre os marinheiros de 2 navios ingleses no Rio de Janeiro, na frente da casa da Princesa Isabel, ali no centro do Rio de Janeiro. Esses registros dos escoceses ensinando futebol aqui também se dá na Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, já aí 1880, 1885. E o primeiro jogo de futebol, que foi realizado, promovido pelo Charles Miller, oficialmente considerado como o primeiro jogo de futebol no Brasil, foi jogado em São Paulo em 1895, em 15 de abril de 1895, entre o time da Companhia de Estrada de Ferro, da São Paulo Railway, e o time da Companhia de Gás. E os ferroviários venceram. O interessante é que 5 anos depois, quando começaram a ser fundados os times de futebol, os clubes dedicados exclusivamente ao futebol, o primeiro deles foi o Esporte Clube Rio Grande, na cidade de Rio Grande. Foi fundado por empresários. O Rio Grande, por ser um porto, era uma cidade que tinha uma vida um tanto cosmopolita. Os navios paravam ali, a caminho de Buenos Aires, de Montevidéu. E as peças de teatro eram exibidas, existiam muitos negócios com empresários. Os empresários locais criaram um clube de futebol e foram diretamente à Companhia de Estrada de Ferro, a Companhia Chemin de Fer, que era uma companhia de capital francês, que era a concessionária das linhas de Estrada de Ferro da região, e pediram um terreno da Companhia de Estrada de Ferro para instalar o campo de futebol. Então o Rio Grande já nasceu precisando da Estrada de Ferro. E essa é uma circunstância muito interessante, porque a partir da criação desse primeiro clube eu pude construir uma narrativa para esse livro. Porque a partir daí eu fiz uma viagem de trem pelo Brasil, que começa no Rio Grande do Sul, vem subindo ao longo da malha das ferrovias, passa por Santa Catarina, pelo Paraná, São Paulo, segue pelo interior do Rio, de Minas, vai pelo Nordeste, que o futebol ferroviário fez. e termina com o Esporte Clube Ferroviário de Porto Velho, à beira do Rio Mamoré, que foi criado durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que já foi aí objeto de diversos livros, foi até tema de uma minissérie da Rede Globo. Então, o futebol ferroviário, o futebol brasileiro dependeu muito das ferrovias, porque os ingleses iam colocando dormentes e fazendo campos de futebol. E a outra coisa interessante é que a ferrovia levava ao crescimento, né? A ferrovia melhorava a economia, impulsionava a economia de cada um desses lugares. E o futebol foi chegando e foi se democratizando nesses lugares. Ele deixou de ser uma prática de elite como ele era no início, no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Curitiba, em Porto Alegre, no Nordeste da mesma forma. Com isso, o Brasil passou a ter um volume muito grande de clubes ferroviários. Eu levantei aí esses mais de 100, mas a grande maioria não chegou ao profissionalismo. A grande maioria ficou no amadorismo, mas muitos, aí talvez 50, 60, tenham disputado campeonatos profissionais, principalmente no estado de São Paulo. O estado de São Paulo teve o maior número de clubes ferroviários, porque o número de ferrovias em São Paulo também foi muito grande, pelo próprio desenvolvimento do estado. Você tinha em São Paulo a São Paulo Jundiaí, a Companhia Paulista, a Sorocabana, a Noroeste, a Mogiana, a Estrada de Ferro Araraquara e por aí vai, a Estrada de Ferro Bragantina, todos eles, eu estou citando algumas aqui, todas essas Estradas de Ferro geraram um volume muito grande de clubes.
A Sorocabana teve 3 ou 4 clubes com o nome de Sorocabana. Às vezes era Ferroviário, às vezes era Sorocabana. Algumas cidades tinham 2 clubes ferroviários porque existiam 2 estradas de ferro. É o caso de Itararé, por exemplo. Em Itararé existia um clube da Rede de Viação Paraná Santa Catarina, que tinha lá o seu último, apesar de Itararé ser em São Paulo, a estrada de ferro terminava lá. E tinha um clube da Sorocabana. Os ferroviários de cada banda só se encontravam para jogar um contra o outro. E aí já nascia o clássico da cidade. Já nascia um clássico da cidade. Então o futebol ferroviário é uma coisa muito rica e precisava de um levantamento nesse sentido. Eu fiz um levantamento durante 2 anos pesquisando isso, e viajando, fotografando, entrevistando pessoas, para poder fazer um levantamento que fosse mais ou menos fiel em relação ao que aconteceu. Ficou muita coisa de fora. Eu, por exemplo, deixei aqui escapar, por um esquecimento meu, uma ferroviária na Lapa e uma ferroviária em Londrina, que estavam fáceis aqui de fazer um levantamento deles, deixei escapar. Estava em casa. Estava em casa. Mas encontrei coisas, algumas joias fantásticas ao longo dessa peregrinação, essa pesquisa. Foi muito bacana isso. É uma das... outra paixão sua, embora muitos ainda não digam isso, porque você é um crítico da cidade de Curitiba, mas eu acho que dá para entender assim, essa crítica nasce de uma paixão que você tem pela cidade. Também está num dos seus livros, né? Onde me doem os ossos. E numa das frases tuas, aí você diz que Curitiba, você tem que aprender a ler Curitiba, né? Curitiba você olha pelo avesso. Como assim? Olha, eu sou um curitibano. Apesar de eu não nascido aqui, eu sou curitibano. E acho que Curitiba, a minha visão de Curitiba é uma visão de amor ácido. Alguém já me definiu assim uns tempos atrás, eu concordo. Eu acho que é uma visão crítica da cidade que eu tento também desnudar um pouco da alma curitibana. E o Curitiba é uma cidade feita por imigrantes do centro europeu, né? Mesmo os italianos que vieram para cá são italianos do Vêneto. E com uma cultura mais fechada do que os italianos do sul da Itália, né? dos sicilianos. Então nós não tivemos essa cultura do sul da Itália aqui. Nós temos uma cultura de italianos já com uma influência muito grande da língua alemã, do Império Austro-Húngaro, né, das franjas dos Alpes. Isso fez com que todos eles, quando se instalassem aqui, se instalaram em bairros fechados. Os alemães não, os alemães vieram para dominar o comércio curitibano e dominaram o comércio curitibano durante muito tempo. E você pega aí o volume de empreendimentos e lojas comerciais e tal, que eram de famílias alemãs. Os italianos ficaram meio no subúrbio, né? Como os poloneses também. E eles foram se juntando em clubes, né? O Juventus, por exemplo, é um clube polaco. O Savoia e o Palestra Itália eram clubes italianos, embora não os de Santa Felicidade, né? Os de Santa Felicidade eram outros, o Trieste. Tem uma história interessante até, né? O Savoia se instalou atrás do Atlético. Né? A sede do Savoia era atrás do Atlético. Né? Mas havia um preconceito? Eles sempre foram, os atleticanos sempre foram mais expansivos, né? Sempre fizeram disso. O fato de que você pega a escritura de fusão do América e do Internacional que deu no Atlético, tem um Méder, né, que era o Lorival Méder, que era um alemão, um descendente de alemães lá no meio dos atleticanos. Fora isso, eram famílias tradicionais, né, Barroso, Requião, Campos, Camargo, por aí afora. Então, o Curitiba foi feito por alemães. Então, os dois clubes mantiveram durante algum tempo essa hegemonia a partir da decadência do Britânia, que foi o primeiro time hegemônico no futebol paranaense no final da década de 10 e o início da década de 20. O Ferroviário só nasceu em 1930. E o Britânia tinha uma ajuda da Companhia de Estrada de Ferro da Brasil Railway nos primeiros anos.
E depois os próprios ferroviários acharam que era o momento de fazer um clube próprio deles. E o ferroviário, quando nasceu, já aí com a ajuda mais ostensiva da rede ferroviária, a rede de viação Paraná-Santa Catarina, já nos anos 30, acabou sendo um terceiro pé nesta relação de grandes clubes, né, de Curitiba. Mas nós tínhamos aí 7 ou 8 clubes que foram, ao longo do tempo, desaparecendo para ficarem os principais. Então você pega Curitiba, uma cidade que foi feita por essas pessoas um pouco mais fechadas. A própria aristocracia curitibana que fundou o Atlético também se fechava dentro dos seus ambientes, né? E fez com que a cidade passasse a ter, e até por causa do clima também, um pouco dessa característica de não se abrir, né? Curitiba é uma cidade que se preserva, é uma timidez que nós mantemos até hoje. O curitibano sente orgulho disso, né, Hernani? O curitibano parece que sente orgulho disso. Então, Curitiba é a única cidade em que o sujeito vê um amigo vindo em sua direção, atravessa a rua, porque acha complicado cumprimentar, né? Vai ter que cumprimentar, gastar um aperto de mão, abraçar o sujeito. Então, o cara atravessa a rua, dá um oi de longe, pronto, ou abaixa a cabeça. Né? Isso é muito comum, né? Curitibano fazer isso. Então, você para conhecer... Você tem uma história, inclusive, que lembra isso, né? Que é bem esse perfil do curitibano aí, na sua época de estudante, universitário. Eu convidei um colega de faculdade, tinha vindo do interior para jantar na minha casa, e ele ficou absolutamente deslumbrado, que tinha sido a primeira casa do curitibano que ele tinha. Eu não sou curitibano. Não sou curitibano. A minha casa não era exatamente uma casa desse tipo. Minha mãe já tinha uma forma mais expansiva de ser, e tem até hoje. Então não havia muito essa relação de casulo, né, que o curitibano mantém muito. Então você, para conhecer o curitibano, você tem que ver um pouco esse outro lado, né? O lado do avesso. Nós só nos entendemos se nós formos analisados pelo lado do avesso. Curitiba se dividiu em colônias, então, e essas colônias foram criadas pelos imigrantes poloneses, italianos, e por isso tem essa cultura que, na verdade, está mudando, né, de uns anos para cá. Hoje já não se pode falar mais na mesma Curitiba de 40 anos atrás, né? Eu moro aqui há 46, quase 47 anos, e a cidade é absolutamente diferente. Aqui onde nós estamos hoje, até 10 anos atrás, não existia nada, né? É um bairro novo, a cidade foi crescendo e foi direcionando bem o seu crescimento. Então, hoje você tem um volume de pessoas de fora muito grande. E isso modifica o ser da cidade. A própria convivência das pessoas em shopping, como agora instalou-se há pouco tempo uma grande academia de São Paulo, num shopping aqui perto, e as pessoas já têm uma outra relação de uma com as outras, né? Porque já se vem ali fazendo exercício. Então, mas mesmo nos campos de futebol, o curitibano sempre foi muito menos expansivo do que você vê nos outros lugares. Você vai ao Nordeste, por exemplo, as pessoas das arquibancadas, elas fazem piadas sobre o time, sobre os adversários, umas com as outras e tal. A nossa relação já é uma relação mais raivosa, né? Menos expansiva. Né? Se leva muito a sério? Eu acho que tem esse componente também, né? As pessoas se levam a sério demais, né? Isso é uma coisa que talvez a cidade esteja perdendo. E daí a vergonha de, por exemplo, pular um carnaval? Não, ali uma falta de jeito, né? Uma falta de cintura, né? A cidade não se permite pular um carnaval porque você não tem o trejeito, né? Falta aquela coisa baiana. Eu tenho uma teoria que eu acho que o carnaval é um vírus que as pessoas adquirem ao respirar o ar marinho, né? Porque não existe carnaval em cima da serra, né? A não ser o desfile de escola de samba em São Paulo, que é uma coisa completamente sem alma, né? Sem sexo, né? Exatamente, uma estilização do que é o desfile de escola de samba do Rio de Janeiro. Mas tirando isso, não existe carnaval no alto da serra.
Então, vale isso para Santa Catarina, o carnaval existe em São Francisco, em Florianópolis, no Rio Grande do Sul existe nas cidades litorâneas, muito forte com o mar. E vale para o Nordeste do Brasil inteiro. O que você acha do carnaval curitibano? Tem um amigo nosso aí que diz que Curitiba devia promover uma outra programação nesses 4 dias. Eu, há muitos anos, já no Cidades e Chuteiras, que é um livro de 20 anos atrás, eu disse que Curitiba tinha que abolir o carnaval por decreto do prefeito, né? Fica abolido o carnaval. Promova-se a partir de agora um festival de inverno, porque o carnaval aqui chove e faz frio. Sempre você, cada vez que a televisão diz, agora vamos para o Carnaval de Curitiba, e entra aquele repórter, naquela rua sem ninguém, aquela tristeza, a luz da chuva reverberando no asfalto. Né? Curitiba, durante muito tempo, teve passistas que usavam calça fusô, né? Porque era frio. Então, a nossa relação com o Carnaval é uma relação postiça. Não é uma relação natural. O carnaval não nasceu conosco. Né? Antigamente existia aquela coisa do intrudo e tal, e você fazia curso na rua com os caras, mas isso sumiu. Hoje o que tem o carnaval é de uma pobreza de espírito. Quando eu falo pobreza de espírito, eu estou falando do espírito. Eu não quero dizer, porque os esquerdofrênicos carnavalescos curitibanos dizem que eu sou um cultor das elites, que eu não quero que os pobres se divirtam. Não, pelo contrário, acho que eles devem se divertir e acho que essa é uma forma de diversão gratuita, que é muito interessante. Mas não com aquela pobreza de espírito que faz com que as escolas de samba de Curitiba sejam, na verdade, alguns féretros. Né? A escola de samba, quando entra na avenida, parece um enterro. Não há uma alegria natural. Eu vi uns anos atrás um bloco carnavalesco que chamava Vai na Rolha, que o sujeito vai na rolha, e daí fazia palavrões e gestos para as parcas pessoas que estavam na marquise, porque eu volta e meia vou lá olhar o carnaval, porque me divirto bastante. Acho que é uma das peças de humor involuntário mais interessantes que Curitiba já criou. E acho que é um absurdo se destinar dinheiro público para essa manifestação de carnaval. E além do mais, tem uma coisa interessantíssima, eles se dividem em 2 ou 3 ligas, tem a associação, a federação, a liga, e cada uma tem 2 escolas de samba, um bloco. Então, olha, é melhor colocá-los todos num determinado bairro, numa rua da cidadania, e fazer o desfile lá, não atrapalha o trânsito no centro. E os curitibanos que gostam de carnaval, têm condições, eles vão para a praia. Virou, nos últimos anos, com a facilidade de locomoção, virou uma grande saída. Né? Se o carnaval na praia, que é ótimo. Tirando aquelas pessoas que acham que podem passar na frente da sua casa com um som ligado, as portas abertas, e tocando qualquer dessas músicas de mau gosto, o resto é muito civilizado no carnaval na praia. E parece que ultimamente também estão tentando diminuir um pouco a incidência desse tipo de folião, entre aspas, né? Movido a cerveja e tal, que faz com que o carnaval não se torne uma coisa natural. Você chega no Rio de Janeiro e bate 2 vezes com uma latinha, pronto, e dá um samba. Né? Então fica muito mais fácil, mais alegre. Para a gente encerrar essa nossa conversa, Hernani, algum projeto de livro para daqui a pouco? Olha, eu tenho aí as minhas crônicas publicitárias, que é o Caçador de Moscas, sobre a crônica que dá título ao livro, é uma referência a um publicitário que resolveu matar mosca durante uma apresentação numa campanha e conseguiu pegá-la com a mão. Né? E aí a minha apresentação já estava comprometida, e assim que ele pegou com a mão, eu parei a apresentação na frente de todos a diretoria do cliente, anunciante, e falei, agora você tem 2 alternativas, ou você esmaga ou você solta. Aí ele não sabia o que fazer, não podia esmagar, acabou soltando de novo a mosca, foi um desastre completo, mas ele saiu dali e foi demitido na calçada, na frente do escritório do cliente.
E esse é um livro que deveria ter saído já há uns 4 anos, está pronto desde 2003 e deve sair agora. Além disso, eu tenho aí alguns projetos de livros que eu estou tocando. Mas a gente, com a deficiência de editoras que nós temos num mercado marginal, como é o mercado curitibano, em relação ao grande mercado editorial, São Paulo e Rio de Janeiro, nós sempre temos alguns livros na gaveta e que uma hora que apareceu uma oportunidade de você edita. Então eu tenho aí mais uns 2, tenho um livro de contos que também está praticamente pronto e agora eu vou começar a escrever algumas coisas. Tem a história da minha família que eu pretendo pesquisar mais a fundo. Tem uma pesquisa que eu já fiz muito grande sobre a história dos Américas existentes no Brasil. Também são muitos Américas, e a maior parte deles no madurismo. Aqui em Curitiba, além do Atlético que surgiu da fusão de um América, ainda existiram outros 2, e em Paranaguá, em Morretes, em Ponta Grossa, Castro. Existem Américas pelo Paraná todo, assim como existe pelo Brasil inteiro. Então são projetos que eu vou tocando, porque escrever é uma coisa que faz bem para a minha saúde. Então, ok, Nani, muito obrigado pela conversa. Ora, disponha. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. Ainda a gente se vê por aqui. Um abraço, até lá.